Todos nós sabemos que a ansiedade é viver do futuro, é viver pensando no futuro. Mas o que acontece quando a gente vive a realidade, o presente, pensando no que nos falta para ser feliz? Pode ser planejando ou esperando que coisas aconteçam. O presente passa, a semana passa, o mês passa, anos passam voando. Pais não aproveitam o crescimento dos filhos, pessoas que amamos envelhecem, adoecem e morrem. E aí, meu amigo, só resta lamentar, porque não soubemos dominar a ansiedade para que ela não nos roubasse o simples direito de vivermos o presente. Nessa série de vídeos, eu vou te mostrar tudo o que você perde sendo escravo da ansiedade, ou seja, vivendo o presente, pensando no futuro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série O que te falta para ser feliz. Meu nome é Rafael Lourenço e o tema do vídeo de hoje é: o que nos torna escravo da ansiedade? Se prepara, porque nesse vídeo você está prestes a assistir um conteúdo que pode mudar totalmente a sua concepção do que é a ansiedade. Todo mundo reclama, todo mundo quer acabar com a ansiedade. A ansiedade traz estresse, desgaste, faz a gente dormir mal, não para de pensar. Mas uma coisa a ciência descobriu há pouco tempo, que o problema não é sentir a ansiedade, mas sim o que a gente faz com a ansiedade que nos torna escravo dela. Então, preparado, porque agora começa a hora de uma nova revelação sobre o que é a ansiedade. A pergunta inicial que a gente precisa fazer é: o que nos torna escravo, da ansiedade? Por que escravos da ansiedade? É simples. Eu preciso que você imagine que todo ser humano nasce com um superpoder, que é o poder de imaginar lá na frente o que ele quiser. De qualquer área de vida. Olha que fantástico. Qualquer área da minha vida. Eu posso imaginar lá na frente qualquer coisa. Da minha vida financeira, da minha vida profissional, da minha vida amorosa, dos bens de consumo que eu quero ter, do celular novo que eu quero ter, ou da viagem que eu quero fazer, ou da pessoa que eu quero namorar, me casar e sei lá o quê, envelhecer ao lado. Eu posso imaginar o que eu quiser. Ou seja, eu consigo acelerar o tempo e criar um cenário do jeito que eu quiser. Pode ser um cenário maravilhoso. Não existe limites para a imaginação. E pode ser um cenário péssimo, porque também não existe limites para a imaginação. E aí você pode perguntar: pô, Rafael, esse superpoder então de imaginar lá na frente, construir um cenário, o que isso tem a ver com a ansiedade? Essa é uma faceta da ansiedade. A ansiedade é um superpoder, porque ele é um acelerador imaginário do tempo. A ansiedade é um superpoder, é um acelerador imaginário do tempo, onde eu posso construir o cenário que eu bem entender, que eu quiser. Olha que fantástico! Putz, aí as pessoas continuam querendo acabar com a ansiedade. Vamos supor que as suas preces sejam ouvidas e que Deus tira a ansiedade da sua vida. E aí você perde esse superpoder. Você não consegue mais imaginar lá na frente o que vai acontecer ou o que pode acontecer. Você não consegue sonhar mais. Você não consegue acelerar o tempo na sua cabeça. Cara, a gente pode perder muito com isso. Porque a ansiedade serve para nos proteger de cenários ruins. Então, por exemplo, se eu vou viajar, vou para uma festa de aniversário, vou viajar, de repente eu começo a imaginar, usando a ansiedade, que eu posso beber e me envolver no acidente. Pô, esse cenário ruim faz eu, de repente, não beber nessa festa, não consumir nenhuma bebida alcoólica, porque eu vou voltar dirigindo numa estrada com o meu carro e com a minha família. Olha que fantástico. Então a capacidade de imaginar pode ser, ela vai embora junto com a ansiedade, porque essa é uma faceta da ansiedade. Muitas pessoas que estão sofrendo com a ansiedade, que inclusive acabaram desenvolvendo transtornos ou algum transtorno de ansiedade, elas vão se consultar com um psiquiatra ou com um psicólogo, e o psiquiatra muitas vezes dá uma medicação, e quando ele acerta a medicação, ele consegue diminuir em níveis muito interessantes a ansiedade do paciente. O paciente fica melhor, fica mais tranquilo. E aí os pacientes
sobre o efeito daquela medicação, como eles estão com uma ansiedade menor, eles se avaliam como eu fiquei meio lerdo, fiquei meio bobão. Por quê? Porque a ansiedade tira. A ansiedade, quando reduzida, ela diminui a nossa velocidade de pensamento. Né? A ansiedade diminuída diminui também a nossa capacidade de ficar imaginando. Bom, beleza. Eu tô falando que não sou contra a medicação, gente. Só tô falando que muitas pessoas reclamam depois que tem um nível de ansiedade diminuído pelo uso de uma medicação, por exemplo, elas cortam a medicação porque acham que estão mal, tão lerda, tão lenta. Não, sendo que na verdade elas só estão com um nível mais saudável de ansiedade. Ah, Rafael, então o problema não é sentir a ansiedade? Rasga, tatua isso no braço. Tatua no braço ou na testa. Para todo dia, a hora que você olhar no espelho, você lê aqui, ó. O problema não é sentir a ansiedade. O problema é o que eu faço com ela que me torna escravo. Vou repetir. O problema não é sentir a ansiedade, mas sim o que eu faço com a ansiedade, com esse mecanismo, que me torna escravo. Então vamos voltar à pergunta inicial, né? Agora já entendendo que a ansiedade tem essa faceta de ser um superpoder, um acelerador imaginário do tempo, onde eu posso construir o cenário que eu quiser de vida, né? Olha que fantástico. Massa pra caramba, vai. Vamos combinar que a ansiedade, ela é muito louca. Ela é muito massa. E aí tem gente querendo acabar com essa porra. Não dá pra acabar com ela. Mas vamos lá. O que nos torna escravo da ansiedade? O uso excessivo desse superpoder. Ou seja, você vive o presente pensando no futuro, usando esse superpoder de imaginar você lá na frente. Então, o certo, o uso correto, fala assim, Rafael, como que eu consigo lidar com a ansiedade para que eu não me torne escravo dela? Eu vou te falar. Você tem que usar esse superpoder com moderação. Ou seja, você vai lá para Nárnia, você vai lá pro fantástico mundo de Rafael Lourenço, ou o seu mundo, no caso, né? Que é o futuro. Você vai e você volta. Você precisa voltar, cara. Você não pode ficar imaginando e ir lá em Nárnia, na sua Nárnia, e ficar lá viajando e não voltar pro presente. Você precisa voltar para a realidade. Então toda vez, olha, gente, dica importantíssima. Cara, eu demorei 15 anos para entender como lidar com a ansiedade. Hoje, o meu potencial de ajudar um paciente a lidar com a ansiedade é muito grande, porque eu não combato mais a ansiedade. Eu descobri que a ansiedade é um superpoder. E eu não posso destruir esse superpoder. Se eu não tiver ele, eu vou reclamar. As pessoas reclamam quando não tem um superpoder. Porque, na verdade, o problema não é o superpoder. O problema é o uso excessivo dele, que faz eu viver o presente com a cabeça lá na frente. Então, quando você se flagrar dirigindo e pensando em um monte de coisa, volta daí. Volta de Nárnia. Não fica aí no futuro. Volta pro presente, dirige. E você vai começar a exercitar fazer esse exercício de se flagrar. Eu quero que você se flagre. Se você estiver vivendo o presente pensando no futuro, você está ansioso. Você está abusando do superpoder. E aí você vai se dar mal. Anota aí, você vai se dar mal. Não tem como. Porque aí você vai abusar disso e você não consegue ficar tranquilo. Eu vou contar no vídeo de hoje muita coisa que nos torna escravo, tá? Eu queria introduzir essa ideia inicial de que a ansiedade é um superpoder, né? Metáforas à parte, tirando esse lado da brincadeira de ser um superpoder e tal, porque nós não somos super-heróis porra nenhuma, né? Nós somos meros mortais, mas a ansiedade é um processo neuropsicofisiológico, né? Muito avançado, prepara a gente para lidar com um monte de coisa. E o problema não é a ansiedade, é o uso que a gente faz, o uso excessivo dela, por exemplo, que nos torna escravo. Então vamos descobrir que essa faceta de que viver o presente pensando no futuro é abusar do superpoder, é abusar desse superpoder chamado ansiedade. Então, ser escravo da ansiedade, o que acontece? Eu tô vivendo o presente, né? Eu tô aqui gravando esse vídeo e eu tô, na verdade, em algum nível de processamento de informação na minha cabeça de pudim, eu tô pensando na piscina que eu vou mergulhar daqui a pouco para fazer aula de natação. Eu vou nadar, já já. E aí eu tô com isso na cabeça. O que acontece?
uma das coisas, um dos prejuízos que nos torna escravo é que a gente não dá valor para o que a gente tem. Galera, quando você se flagrar, ponto 1, pensando só lá na frente, só lá no futuro, quando você estiver lá, você tem que voltar para a realidade, voltar para o presente. E como é que eu vou descobrir que eu estou lá no futuro também? Você vai perceber que você não valoriza o que você tem. O que você tem no momento. Eu estou valorizando pra caramba esse momento, porque esse momento é praticamente histórico para mim. Esse vídeo representa uma mudança muito grande na minha vida. Representa uma mudança muito grande na sua vida. Porque levar ao público em geral uma informação tão clínica, relevante como essa, de como enxergar a realidade não, a ansiedade, putz, cara, isso pra mim é fantástico. Sabe? Então eu tô muito entusiasmado de estar aqui. Eu tô vivendo esse momento, tô descalço agora, tô bem tranquilo, tô de bermuda, de camiseta, né? Não tô vestido nos trajes de psicólogo hoje, mas eu tô bem à vontade e esse momento é muito especial para mim. Eu tô valorizando ele. Eu tô valorizando você aí me assistindo. E aí você pode falar assim, tudo bem, Rafael, já entendi que você tá valorizando, mas o que eu não tô dando valor na minha vida porque eu tô vivendo o futuro e não o presente? Seus pais. Você valoriza seus pais? Seus irmãos? Você valoriza seu esposo? Você valoriza sua esposa? Você valoriza seu filho? Você valoriza seus amigos? Você valoriza os desconhecidos que cruzam o seu caminho? Você valoriza os bens que você tem? Você valoriza a casa que você mora? Você valoriza a sua saúde? Você valoriza os seus cabelos? Você valoriza o que você pensa? Você valoriza o que você sente? São questões importantes, porque se você não estiver valorizando essas coisas, você está vivendo escravo da ansiedade. Você está deixando de dar valor para o que muitas vezes realmente importa para você. Gente, é muito comum as pessoas, depois que sofrem uma perda, por exemplo, de uma pessoa que ama muito, né? Aí ela se dá conta que, tipo, cara, nossa, eu perdi a pessoa. Nossa, eu tenho que mudar. E a pessoa sofre. Eu devia ter... devia ter... Pô, é porque o movimento, a gente não dá valor para as coisas que a gente está... para as pessoas. Né? Parece que a gente está sempre querendo algo a mais. E é super valorizado socialmente. É super valorizado eu sonhar, desejar, querer, crescer. Mas e dar valor para as coisas que tem? Aí você pode pensar assim, poxa, Rafael, valorizar é se apegar a essas coisas? É desenvolver apego? Porque hoje em dia a gente está meio que praticando o desapego, né? A gente está seguindo os conselhos da OLX e a gente está desapegando das coisas. Então eu não quero me apegar, porque depois se der alguma coisa errada, e eu perder aquilo, ou eu perder aquela pessoa, ou eu perder aquela situação, eu não vou sofrer. Se você não quer sofrer, você não se apega. E se você não se apega, você não está valorizando. Por quê? Valorizar implica em se apegar. Você precisa se apegar à coisa. Mas apegar no sentido de afeto, no sentido de investir energia naquilo, sabe? Naquela pessoa, naquela situação, naquele momento, ou naquele objeto que seja, tá? Porque a gente pode desenvolver apego até por uma caneta, ok? De uma pessoa a uma caneta a gente pode desenvolver apego. E aí você fala assim, Rafael, mas eu não quero sofrer. Então vaza daqui. Faz um favor pro tio. Quer dizer, você tem duas opções. Ou você fica aqui, me acompanha, aprende que sofrer é um caminho muito interessante, tá? Que é necessário sofrer para viver bem, ou tchau, pode ir. Porque aqui eu vou falar disso. Eu vou falar que você tem que se apegar, velho. Eu vou te falar que você precisa dar valor para as coisas que você tem. Que você não precisa perder para dar valor. Que você não precisa estar constipado para você dar valor ao ar que você respira. Que você não precisa ficar careca porque tá fazendo uma porra de uma quimioterapia para você dar valor pros cabelos que você tem. Que você não precisa ter uma queda capilar, uma doença que tire seus cabelos pra você valorizar o seu cabelo. Que você sempre reclamou que, tipo, ou ele é ondulado demais, ou ele é liso demais, ou ele é não sei o que demais. Porra, para de reclamar. Dá valor pro que você tem. Aprenda a dar valor. Se você quer aprender a dar valor, você tá no lugar certo.
Falando nessa coisa de apego e desapego, outro dia eu tava conversando com a minha mãe tem uma cachorrinha, a dona Valquíria, não é o nome da cachorra, é o nome da minha mãe, tá? A dona Valquíria tem uma cachorrinha, que é a Nina, é uma cachorrinha lindinha, ela é cachorra vira-lata, né? Adotada, e ela tá meio velhinha já, e outro dia eu tava conversando com a minha mãe, eu falei, e aí mãe, mas você vai precisar, a Nina tá envelhecendo, né? Depois você não pensa em ter mais cachorro, tal, como que é? Ela falou assim, não, eu não quero mais cachorro, porque depois que a Nina partir, eu não vou ter mais cachorro. Porque a gente se apega muito, é como um filho, e depois não sei o quê. Entenderam por que eu tô falando da minha mãe? E aí eu comecei, isso marcou bastante a mim, porque eu ouvi depois disso mais umas 2 ou 3 pessoas falando a mesma coisa. Sempre que uma pessoa de uma faixa de 40 ou 50 anos, né? Ou de 50 a 60 anos, na verdade. Tem um cachorro, quando a gente fala que aquele cachorro um dia vai embora, a pessoa fala, eu não vou ter mais. Você conhece uma pessoa que fala assim, que pensa assim? Ah, não, depois que o Fred morrer, eu não quero mais outro cachorro. Depois que a Nina morrer, eu não quero outro cachorro. Porque as pessoas não querem sofrer. A gente vive na era onde a gente quer prazer, a gente quer ficar de boa, a gente quer tudo na santa paz. Não dá, não dá. O sofrimento é necessário para a gente crescer, para a gente se desenvolver. A vida envolve parte de sofrimento. Como é que você vai pegar uma cor se você não vai sentir o calor do sol? Como é que você vai ficar com o corpo em forma se você não vai sofrer, transpirar gordura? Entendeu? Cansar. Como é que você vai ter músculo se você não vai lesionar esse músculo? Não tem como. É necessário. Então, o apego é um exercício de valorização, tá? Você vai sacar que você não está abusando desse superpoder que é a ansiedade. Lembra? O acelerador imaginário do tempo, criando um cenário que você bem entender, porque você vai estar no presente, dando valor para aquilo que você tem. Não basta estar na mesa almoçando com seus filhos e com seu esposo, não tá mexendo no celular, mas você tá com a cabeça lá em Nárnia. Não adianta, porque você não tá dando valor, tá? Então dar valor é parte desse crivo, né, que a gente usa, que você vai começar a usar para saber se você está abusando da ansiedade. O pessoal fala muito de dependência química e vocês vão ver que eu vou falar de dependência de ansiedade. Que você é dependente da ansiedade. É um dependente psicológico e químico da ansiedade. É pior, é um lifestyle. Você vive esse estilo de vida pensando em coisas. E acha bonito, né? Não, tô na correria. A vida tá corrida. Ai, 1000 coisas pra fazer, 1000 coisas pra resolver. Não tenho tempo de... Você acha bonito, né? Você acha que, tipo, tá normal, que tá ok. Meu, você devia sentir vergonha de estar com a vida corrida. Você devia ter vergonha de estar abusando da ansiedade. Porque você abusa da ansiedade, não é a ansiedade que abusa de você. É você que abusa dela. E esse é o seu problema. Esse foi, e talvez seja durante vários momentos, o meu problema, tá? Rafael, mas você não parece ser um cara calmo. Você é meio emputecido, sou. Porque ele dá, ó, gente, algumas pessoas acham que ter um domínio sobre a ansiedade é você ser zen, ser equilibrado, um cara zen, budista, que medita. Eu medito, mas eu não sou religioso, tá? Eu sou um cara... Meu, quem vive nesse mundo cheio de incertezas, competitivo pra caramba, onde a economia oscila, a política afeta a vida de todo mundo, o cenário mundial que acontece lá do outro lado do mundo, do planeta, afeta a nossa mesa do café da manhã e do almoço, do jantar, afeta o nosso bolso. Meu, como que você não vai... Você não quer ser ansioso? Vai pra Nárnia, mora lá. Fica lá, fica no futuro, no seu mundo imaginário. Fica lá, em outro planeta, porque aqui, meu irmão, aqui tem que ter ansiedade. A ansiedade faz parte do jogo. Você precisa se conscientizar que a ansiedade é uma condição existencial. A gente precisa de ansiedade. Não é porque uma pessoa tem domínio sobre a ansiedade que ela vai ser zen. Ter domínio sobre a ansiedade não é ser zen.
é você não ser escravo da ansiedade. É você escravizar a ansiedade. Porque você tem domínio sobre ela. Você usa ela quando você bem entende, tá? Gente, esse vídeo tem uma parte 2 e 3, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E essa parte 2 e 3 eu vou falar também de cultivo, que é uma coisa muito importante para você. É um crivo para você saber se você está abusando desse superpoder ou não. Se você está cultivando as coisas que você tem. Além de dar valor, é necessário cultivar, tá? Então vai ter uma parte 2, espero que vocês estejam gostando, e vai ter uma parte 3 também, beleza? Gente, fiquem todos muito bem, até o próximo.